Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve. Esse é o primeiro episódio do Brand Talks, um podcast que vamos falar sobre a vida real nos bastidores do dia a dia do marketing. Eu sou Gabriela Garcia, CMO do Grupo Foxbit, e quem vai apresentar comigo hoje aqui é o Vinícius, fundador da VCRP. Olá pessoal, um prazer estar aqui com vocês e hoje para começar, né, um tema super legal sobre omnicanalidade, né, sobre o offline, sobre o digital. Nós trouxemos ele, sócio da Publicete, um amigo e um baita especialista no assunto, que é o Paulo. Paulo, obrigado pela presença, obrigado por estar aqui com a gente. Se apresente, por favor, faça as honras. Obrigado pelo convite, será um prazer bater esse papo. Sou Paulo, sou sócio da Publicete. A Publicete é uma empresa especializada em consultoria offline, né? Então, a mídia tradicional, TV, rádio, OH, a gente faz esse trabalho de planejamento dessas mídias para as marcas e também um trabalho de análise, performance, sincronização. Então, a gente saiu um pouco apenas daquela questão do Ibope, né? Da parte de mensuração tradicional e aplicamos um pouco de tecnologia e mensurações parecidas com a do digital. E vem dando super certo aí nos últimos anos. Prazer. Seja muito bem-vindo, Paulo. Obrigado. Vamos falar então hoje sobre algo que é muito polêmico, né? Online versus offline, né? Fala um pouquinho pra gente como que é esse dia a dia do offline nos dias que são totalmente digitais agora, né? Verdade, verdade. Concordo. É polêmico, mas eu acho que a questão da polêmica está mais relacionado à falta de entendimento de cada assunto, né? Tanto do pessoal que trabalha com offline, quanto do pessoal que trabalha apenas com marketing digital. Então, como os dois departamentos não conhecem profundamente o outro tipo de mídia, acabam que gera essa briga, né, entre aspas, essa discussão do que funciona melhor, do que é pior, né? E hoje a gente pretende aqui mostrar para todo mundo que, na verdade, as duas ações em conjunto, sincronizadas, a gente vai conseguir o ápice de resultado, né? Então, para isso, a gente tem que, no dia a dia, educar também as marcas, os times de marketing, né, que trabalham apenas com digital, de como utilizar o offline para não só gerar resultado de performance, mas também melhorar a performance na mídia digital, né? A gente até falou, não sei, já estou entrando em alguns detalhes, a gente falou no bastidor, né? Sobre qual é o impacto da mídia tradicional de TV e rádio nas outras mídias, né? Então, ela é a mídia que mais provoca crescimento nas outras mídias. Isso porque você consegue reverberar de uma maneira maior na mídia digital tudo que vem do offline, né? Então, eu acho que está mais relacionado com isso. Então, nosso trabalho nos últimos anos é conseguir mostrar para o pessoal de marketing digital de performance que é possível fazer um marketing offline, analisar todos os resultados do offline com as mesmas métricas do digital e conseguir mostrar que é importante aquele tipo de canal para também você diminuir custos, construir marca, aumentar o awareness. Então, não é só uma mídia por fazer, né? Porque eu vejo que é isso. O pessoal do digital acha que é um dinheiro que está indo ali e não está sendo mensurado, não está gerando resultado. E muito acontece porque a maioria das agências que trabalham com offline não tem tecnologia e não tem expertise para mensurar resultado como a Publicete faz. Então acaba que descredibiliza a mídia offline porque não é mensurado. Então, quando você tem algum ajuste de budget que acontece em todas as empresas, a primeira mídia que é cortada ali da verba mensal ou anual é offline porque não está sendo mensurada do jeito que a offline, do jeito que a digital está sendo mensurada. Até Então, porque existe aí um tabu muito grande que a mídia offline ela é muito cara, né? E ela sim, demora para dar retorno. Ou como hoje o mundo é muito rápido, né? Tudo é um segundo. Obviamente que o retorno também tem que ser imediato, né? Para a maioria dos empresários. A gente que é de marketing, a gente trabalha sempre para um dono de uma empresa. E é sempre difícil. Eu sempre tive muita dificuldade de conseguir trazer as estratégias de branding, porque elas são, obviamente, mais caras. Mas a gente tem que conseguir trazer ali o porquê que a gente faz essa estratégia, né? O porquê que ela, na verdade, não é cara, né? Porque se a gente olha ao longo do tempo, ela traz um retorno muito grande, né? E agora a mídia digital, as pessoas querem um retorno imediato, né? concordo. Existem duas maneiras de a gente mensurar os resultados do offline, o de curto prazo e o de longo prazo. Então, como que a gente mensura o resultado de curto prazo, que é para resolver esse problema que você falou que ninguém faz off porque não mensura Uhum. e parece caro? Parece caro porque você não sabe o resultado que deu, né? A gente tem vários cases que
ações na TV e rádio tiveram custos, por exemplo, de lead menor do que o do digital, tá? Então, basta você conseguir fazer um trabalho nos veículos certos, nos programas corretos e nos dias corretos, que você vai conseguir atingir os objetivos, desde que você mensure. Então, como que a gente faz para mensurar? Qual que é a metodologia usada na TV? A gente tem algumas maneiras de medir. Uma delas é a do Google Search, né? Acabou de sair, no final do ano passado, uma pesquisa grande, um estudo grande da Nielsen, nos Estados Unidos, onde eles analisaram mais de 160 milhões de inserções na TV, né? Então, um volume grande de dados. O que eles entenderam com essa análise? O que eles conseguiram fazer de correlação? Que toda a parte de share of search, buscas no Google, volumetria, não índice, né? Porque o índice pode te enganar. Porque às vezes 1%, você melhorou 1%, mas você tem uma busca que sai para 2%, você aumentou 100%. Então, volumetria, quando você consegue fazer essa análise de volumetria, eles mostram que a TV é importantíssima para você conseguir construir share de mercado, né? E é uma coisa que a gente acaba não analisando ao longo prazo ali, né? Então, como que a metodologia faz? Eles conseguem identificar todas as inserções na TV e rádio, a tecnologia faz isso, né? Em tempo real, são mais de 2.000 veículos sendo mensurados. Quando sai a inserção na TV, a plataforma identifica e faz uma conta qual que era a minha média daquele KPI antes da inserção de buscas no Google. Por exemplo, tinha 100 buscas por minuto. E depois, no curto prazo, você faz uma conta quanto que teve de pico nos 10 minutos seguintes, 15 minutos seguintes à inserção. E aí você consegue calcular um uplift de quanto que aquela inserção gerou de resultado. E aí você tem um custo por busca, custo por search do offline, tá? Então, a gente, com essa pesquisa, ficou claro, evidente, que se você consegue aumentar sua volumetria de buscas no Google, perante aos seus concorrentes, né, perante ao mercado que você domina ali, você também tem um crescimento de share proporcional de 1 para 1. Vai ter um delay, às vezes, de 2 meses, 3 meses, 1 ano, depende do segmento. Mas em vários departamentos, várias categorias, a correlação foi acima de 83%. Então, você vê que é importante e a TV é o principal canal para fazer esse trabalho. Eu vou te colocar aqui 2 problemas e vou te perguntar qual a solução dos 2 problemas. Acho que o primeiro problema é: quem assina o cheque, tanto do digital quanto do offline, ele tem uma pressa, ele tem uma urgência, ele não joga o nosso tempo. Ele imagina que você vai investir aquele dinheiro no digital ou na TV e o retorno tem que ser imediato. Nós, né, inclusive junto com vocês, já fizemos outdoor, já fizemos Congonhas, já fizemos TV, e a gente entende que quando a gente pega o off e joga para o digital, a gente expande muito mais. Então, acho que o primeiro problema é como mudar a cabeça de quem assina o cheque. E o segundo problema é, quando a gente olha empresas, os próprios departamentos, eles colocam em cestas quem é off e quem é digital. Verdade. E muitas vezes esses departamentos eles não se conversam. Então você não consegue ter essa integração. Aqui o tema, né, o que lidera essa nossa conversa é a omnicanalidade. Só que não tem omnicanalidade dentro das empresas e dentro de quem assina o cheque. Cara, como que a gente supera isso? Eu vou responder, vou começar pela primeira pergunta, tá? Como que a gente convence quem assina o cheque? Na nossa experiência, a gente precisou educar essas marcas, esses profissionais, que fazer o offline é mensurável. Esse é o primeiro ponto. Já desmistificou que não tem como mensurar. Tem como mensurar, essa é a tecnologia, essa é a metodologia, tá? O poder de acurácia da nossa metodologia é 12.000 vezes maior do que o Ibope, que é a metodologia usada com todas as agências, né? Então, eu acho que esse é o primeiro passo. Segundo passo, a Publi7 faz um trabalho em vez de segregar os 2 departamentos, como você falou, conseguir sincronizar as 2 ações. Então, toda vez que a Publi7 está entrando numa marca, a primeira reunião que a gente faz é com o time de digital da marca. Porque a gente precisa trazer esse departamento para o nosso lado e a gente tem que mostrar para eles que nosso principal trabalho vai ser conseguir utilizar o off para melhorar as campanhas e otimizar o resultado da mídia digital. Não que a gente vai tirar uma verba de lá para colocar aqui, mas pelo contrário, que a gente vai conseguir diminuir os custos dos resultados do digital com o offline. E uma coisa que o pessoal que trabalha com off precisa entender também,
que o digital ele não veio para tirar verba, ele veio para reforçar o resultado do off. Porque como que funciona? O comportamento do consumidor mudou. Vocês vão concordar com isso. O cara que está assistindo TV, ouvindo rádio, Vini, eu, você, a gente está com o celular na mão. A gente é impactado por alguma marca, produto, serviço que nos interessa, na TV, na rádio ou no próprio outdoor, a gente vai para o celular e vai converter no digital, né? Então a gente tem que ter a consciência, quem trabalha com off, que a conversão do digital é melhor do que a conversão do off. Para converter o final, o last click ali é o melhor. Então você tem que mensurar esses resultados, esses efeitos lá no digital. Então, para você ver a importância das ações estarem sincronizadas. Inclusive, até com uma campanha paga no mesmo minuto que tem uma inserção na TV, uma campanha sincronizada. Então, tudo isso a Publicete faz. E com isso a gente conseguiu entrar nos marketings. Eu inclusive, dou aula para alguns times de marketing, mentorias, para trabalhar o offline com sincronização do digital. E ao longo do tempo eles começam a perceber que, de fato, os custos baixam muito, né? Você tem um CPL menor, você tem um custo para ter um acesso menor, você começa a ter resultados orgânicos melhores também, a longo prazo. Então, eu acho que o pessoal do cheque a gente está convencendo dessa forma. Qual foi a segunda pergunta mesmo? A segunda pergunta foi como a gente convence também as empresas que fazem departamentos separados de digital para off, né? Excelente. Eu acredito que tem departamento vertical para tudo, não tem problema, desde que eles se falem, né? Então, o que a gente sempre busca é quando é o que eu te falei, entrar no departamento ali da empresa, nos departamentos e sincronizar as ações, unificar. De fato, tem uma resistência quando a gente chega. Caramba, a gente vai fazer TV, né? Para quê, né? Se eu poderia colocar R$1 ali no Google e eu sei que vai me voltar X reais. Eles disputam o mesmo dinheiro, né? Disputam o mesmo dinheiro, né? Porém, o que importa no final das contas para a empresa é você ter um custo menor para aquisição de cliente, para vender, você ter menor custo para vender. Então, se todo mundo está pensando, está remando para o mesmo lado, eu acho que dá muito certo. E a questão da verba do marketing digital também, para as agências de digital, etc., o volume que é gasto no Google e no Meta, eles não têm tanta relação com esse ganho, né? Porque nem o Google, nem o Meta, nem nenhuma plataforma digital paga comissão para nenhuma agência. Você tem alguns acordos, assim, mas não tem uma comissão, assim. Então, não faz muito sentido também eles brigarem por verba, sendo que não está tendo resultado. Eu vejo que isso ajudou muito a gente a entrar nas marcas. Hoje, o time de digital das marcas, o marketing digital das empresas, eles nos ajudam bastante no planejamento, inclusive. Quando a gente, por algum motivo, não vai fazer TV num mês específico, eles brigam também, falando, não, tem que continuar a TV. Precisamos manter as ações de rádio, porque eles sabem da importância, né? Eles já conseguiram perceber isso com números, não com apenas palavras, né? Então a gente mostra dentro da plataforma os crescimentos, os resultados, e aí fica difícil não defender, né? Você fica fácil ali de conseguir manter essa frequência de mídia. Eu gostei de um ponto que você falou, que é a palavra que é muito importante para mim é desmistificar, né? Porque o que acontece, né? É muito comum quando a gente vai falar com as pessoas de marketing, a gente vê o pessoal do digital, o pessoal do offline, da TV, da rádio e tudo mais. Se a gente voltar alguns passos atrás, a gente olhar aí a história da publicidade, quando tinha o rádio e a mídia física, o outdoor, quando veio a TV, o rádio não vai existir mais. Verdade. Aí quando veio a internet, a TV e o rádio não vão existir mais. Aí quando vem cada mídia nova, a outra não vai existir mais, né? Então, o podcast, ele é, na verdade, um rádio digital, verdade. né? Mas ainda assim, existe o rádio. Eu acho que o que as pessoas esquecem muito de pensar na estratégia de marketing é que o que a gente está vendo no final não são o canal, né? O que a gente vai fazer, mas sim o público, né? Verdade. E aí, eu costumo muito pensar assim, qualquer empresa que a gente está... quando a gente está na cadeira da posição ali de marketing, o que a gente tem que fazer? Atingir um certo nicho de público para vender o seu produto, né? Só que a gente tem que pensar, eu gosto muito de pensar quem por isso que a gente hoje desenha personas, né? Quem é essa persona, quem é esse público, o que ele faz desde a hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir. Porque o que a gente tem que fazer é impactar esse público no começo ao fim do dia dele, de um dia normal, né? Ou num dia lá de final de semana e tudo mais, depende do que você
vai vender. Então, a pessoa, ela acorda, o que que ela faz quando ela acorda? Ela liga uma TV, né? Ela vai escovar o dente, ela põe um rádio, ela põe um Spotify. O que que ela faz na casa dela, né? Então, a gente desenha ali vários nichos e vai entendendo o que que esse público faz. Porque, na verdade, para a gente posicionar uma marca, para a gente vender um produto, primeiro a gente precisa fazer a marca para quê? Para o produto, para eles entenderem que essa marca ela é boa, ela existe, ela tem nome, Sim, né? Então, quanto mais credibilidade. você mostra, mais você tem a credibilidade. Então, essa marca é boa. E depois você vai e mostra o seu produto inserido no negócio. O que as pessoas esquecem é de olhar o público no dia a dia dele, o que que ele faz para fazer ele se interagir com a sua marca e com o seu produto para, no fim, comprar, né? Então, até mesmo assim, para a gente entender aonde a gente vai colocar o produto à venda, até mesmo um produto que é digital, você pode colocar num ambiente físico, por exemplo. Então, eu acho que os times de marketing, eles esquecem muito do principal, que é olhar o público final, né? Eu acho que isso é uma das coisas que a gente tem que falar muito nas empresas. Eu imagino que você fala muito aí para os seus clientes, né? Porque, na verdade, quando a gente fala do offline, tem um tabu que eu acredito que tem no meio de tudo isso, que é a TV, a rádio, ela é só para empresa grande, né? Então a pessoa Verdade. fala, eu vou falar da marca Coca-Cola, né? Que ela perpetua durante anos e tudo mais, é só para marca grande, empresa grande. Depende, eu acho que depende da estratégia, né? A gente tem, Concordo. obviamente, estratégia de massa, que você não tem um público específico, mas sim fazer marca para todo mundo. Então, aonde quer que as pessoas estejam, você faz, né? Depende do dinheiro que você tem. Mas eu acho que a gente pode entrar no assunto de como é que a gente faz marketing, como a gente faz estratégia com pouco dinheiro, né? E entrando com pouco dinheiro, a gente consegue ainda assim trabalhar com offline, né? Então a gente tem como fazer estratégias de nicho na rádio, a gente tem como fazer estratégias de nicho out of home, a gente tem como fazer dentro de televisão. Basta a gente entender a chave que é o público, né? Então, se o meu público ele frequenta a Berrine, ele está sempre nos elevadores das ruas tais, então você consegue impactar ele gastando pouco, né? Fala um pouquinho pra gente a sua visão desse contexto. Ótimo ponto, ótimo ponto. Quando a gente recebe solicitações de clientes novos, né, a primeira pergunta é: quanto que custa para fazer? Você matou, é isso. Porque tem essa visão de que TV, rádio é caro. Obviamente que tem alguns veículos, alguns programas que custam alguns milhões de reais, né? Porém, eles entregam o resultado de acordo com o que tem de investimento, tá? Então, temos programas, por exemplo, o Big Brother é um dos programas que tem o maior custo para você veicular. Porém, ele vai te entregar para 30, 40, 50 milhões de pessoas de impacto. Mas como você falou perfeito. A gente comentou também, toda a mídia tem as suas vantagens e desvantagens, né? Quando a gente fala de TV, rádio, OH, eu separo elas em 3 tipos de estratégia. TV, ela é ótima para cobertura geográfica. Toda vez que você precisa de cobertura geográfica ampla e rápida, você utiliza a TV, porque ela está presente nos lares da maioria das pessoas do Brasil, né? E quando a gente sai de São Paulo, então, que temos uma banda larga um pouco melhor, que não é tão boa, mas é um pouco melhor, você vai para outras cidades, a banda de internet é pior. E o brasileiro ele tem mais facilidade em conversão em vídeo, muito porque a compreensão de texto do brasileiro tem um nível baixo. Então, quanto mais anúncios de vídeo, mais converte. E a TV é vídeo e áudio, então converte muito. Então, TV é para isso. Entrando na TV, eu tenho como veicular na TV com pouca verba? Tem. Né? A TV hoje deve ter pelo menos uns 1.000... TV e rádio, juntando TV e rádio, uns 1.500 veículos diferentes. É uma variedade gigantesca, né? Então, você tem desde uma Globo, que sempre a gente usa como parâmetro de maior valor, né? Globo, é maior valor de preço. Mas você também pode fazer canais de TV paga. É o que você falou, pô, o meu nicho... a gente acabou de atender um cliente de pescaria esportiva. Cara, quem é o nicho dele? A gente desenhou um nicho, viu que eram empresários de tal idade, com tal verba, e aí a gente montou um plano para ele de canais pagos que
que aquele público estava presente. Inclusive canais verticais que trabalham com pescaria. Fish TV, por exemplo, é um canal que a gente colocou no planejamento dele. E tem custos bem menores, né? Você consegue fazer um plano de mídia com valores bem menores, até menores que o digital, dependendo. Você gasta até menos, porque o digital você precisa gastar um volume alto também para você conseguir resultado. Rádio você consegue trabalhar melhor um pouco o target e a geolocalização também. Tem muita rádio local, né? Então, cada cidade que você vai tem uma rádio diferente. É uma loucura o Brasil. Você consegue fazer muita coisa na cidade específica que você quer, numa rádio que tem uma audiência boa naquela cidade que você nem conhece. Tirando as rádios de massa, né? As grandes corporações. E a mídia OH é para trabalhar a geolocalização. É isso que você falou. Eu quero atingir um público de tal local. Então, vou trabalhar a geolocalização. Quero atingir um público que passa em tal estrada. Vou trabalhar ali. Então, você consegue trabalhar geolocalizado. Porém, se você quiser fazer uma campanha muito de massa, você não consegue, porque aí o OH não funciona tão bem pela característica do meio, né? Tanto de preço como de comunicação. Ô Paulo, você acredita que muitas cabeças do marketing, eu queria ouvir a Gabi também, elas ainda estão presas na métrica do view e não na métrica do engajamento ou de quem realmente vai comprar? Vou dar um exemplo para você. Tem um cliente nosso que ele fez um impulsionamento no digital do perfil pessoal dele, deu 5 milhões, e nós, como agência, fizemos um impulsionamento que deu muito menos do que 5 milhões. Só que nós fizemos para público AB, homem com mais de 40 anos, que era o target dele. Quando você olha o relatório dele, veio público C e D de 20 anos que não está relacionado. Então, quando a gente olha para plano de mídia, eu ainda acho que está na cabeça assim, precisa ter Globo, precisa ter Record, precisa ter Band, precisa... Cara, hoje, principalmente a gente olhando para B2B, né, trazendo um pouco Foxbit, a gente tem CNBC, a gente tem CNN, a gente tem Globo News, a gente consegue falar também, não só vender uma margarina para dona de casa, vender, né, um sabão em pó, mas a gente consegue também vender produtos de alta complexidade para empresários que estão consumindo outro tipo de coisa. Então, você acha que ainda o mercado está preso numa métrica errada? Eu acredito, concordo 100% que a métrica utilizada nas agências e nas empresas para montar planejamento de mídia offline é errado. E digital também. Você deu um exemplo do digital, mas no offline acontece igual. O plano de mídia é planejado por alcance. Tudo bem, a gente vai analisar o target daquele programa, etc., mas a gente vai analisar o plano de mídia e montar. As empresas fazem dessa forma por alcance, por CPM, que a gente fala que é o custo para atingir 1.000 pessoas. Né? Como que a gente faz na Publi7? Qual a metodologia que a gente usa? A gente analisa qual é o engajamento daquele consumidor em cada veículo, faixa horária, programa ou inserção ou localização. Como que a gente faz isso? Analisando o Google Search, que tem uma relação direta com venda. Então, eu tenho um histórico gigantesco, são mais de 100 mil criativos diferentes analisados já nesses 5 anos, 100 mil, e são mais de 100 milhões de inserções ao ar desses criativos. Tá? Então, a gente tem um histórico de várias categorias para entender qual programa, qual inserção funciona melhor para cada categoria, mas no comportamento, né? Qual inserção que eu fiz que o Vinícius teve interesse de buscar no Google naquele momento da inserção, né? Então, assim, a gente consegue melhorar e otimizar o custo do plano de mídia em 3,8 vezes, 4 vezes na média. Então, só aí você já ganha 4 vezes o investimento que você teria, né? Você consegue fazer 4 vezes mais do que você faz. E aí esbarra também no resultado, né? Às vezes o resultado acaba sendo ruim do offline por esse motivo. Você falou, o cara fez uma Globo porque o target dele estava ali dentro, de acordo com o Media Kit do veículo, porém, o resultado de engajamento das inserções daquele programa não são bons, né? No histórico que a gente tem dentro da plataforma. Então, eu vejo que o planejamento ainda é muito errado. A gente tem que ir para a parte de comportamento, como a gente faz na Publi7. E aí dá muito certo. Eu vou trazer aqui um case, vou jogar a bola para a Gabi, que eu queria que ela contasse o case da Foxbit. Quando a gente fala do digital, do off, de reputação, de credibilidade, fui head de PR do Banco Neon, que hoje é cliente da VCRP, e a maioria dos nossos clientes conhecia um banco pelos canais digitais, né? Ou pelo Facebook, pelo Instagram, ou por pushes, notificações, etc.
Só que quando ele via, ou na mídia tradicional, seja no impresso, no online, falando um pouco de relações públicas, ou quando ele via o investimento em mídia off, ele sentia uma credibilidade, uma reputação, e aí sim ele convertia a abertura da conta. Porque uma coisa, o cliente conhecer o seu produto. Outra coisa, ele comprar quando ele tem a necessidade. E falando, né, já que eu trouxe um case, eu queria que a Gabi contasse um pouquinho do case da Foxbit, que você depois respondesse, porque empresas, né, de criptomoedas, criptoativos, elas não podem fazer anúncio, né? Como que você faz, Gabi? Como que você vive? Como que você se alimenta? Conta um pouquinho pra gente. Na verdade, assim, acho que eu queria tocar um pouco um gancho do assunto que você estava falando para a gente entrar com isso, né? Tem uma coisa muito importante que eu acho que as pessoas de marketing fazem, é errado de não olhar o que você quer com a campanha, né? Então, o time, ele sempre quando ele tem alguma ação ou ele vai fazer alguma coisa, tem um budget. E ele só quer gastar o budget, mas ele não olha o retorno que ele tem que dar. Então, eu acho que, assim, existe mídias e existe momentos para você utilizar cada mídia. A gente que trabalha em marketing, a gente tem momento para usar cada uma, né? Se a gente souber utilizar, a gente tem um retorno de todas. Então, para mim, não é online e offline, é o que você quer. É o objetivo, É o né? objetivo. Então, aí entrando um pouco na Foxbit, né? A Foxbit, ela se posicionou no mercado, né? Ela cresceu, se posicionou como uma das grandes, maiores corretoras de criptoativos do Brasil. Isso completamente B2C, né? Então, sem poder anunciar, sim, no online, que é um momento onde tudo é online, e o offline não cabia momento para uma empresa que estava iniciando, né? Para como a gente ia se posicionar, falando de criptoativos, até mesmo a própria TV era muito fechada em deixar você anunciar. Eu lembro que quando eu entrei na Foxbit em 2017, a gente chegou a criar um plano e orçar para fazer anúncio na CNN, na Globo, em alguns canais específicos, né, mais com cunho jornalista, e eles não quiseram que a gente anunciasse. Né? Então, o mercado, na época ali, offline também era muito Mas fechado. não foi pela Publicete, né? Por isso. Não foi. Por isso você não conseguiu. Não é, foi. Vini? Mas o que a gente se posicionou? E acho que esse é um case não só da Foxbit, como da VCRP também, né? Porque desde o início a gente criou uma parceria muito grande que a gente entende que a gente precisa primeiro criar credibilidade, né? Então, criar a marca, criar credibilidade, principalmente num mercado onde a credibilidade ela era baixa, né? Então, a gente falando ali atrás, 6 anos atrás, não é como é hoje, que a gente vê grandes bancos Era um mercado muito tendo questionado. criptoativos. Existia um cenário onde a mídia, quando ela falava de criptoativos, ela era negativa. Né? Ela era roubo, deep web e tudo mais, nada era positivo, pirâmide e tudo mais. Então a gente teve que criar uma estratégia onde a gente não pode anunciar naquela época, né, até a gente se posicionar como uma das maiores corretoras, nem no online nem no offline, né? Não de forma que você pudesse pagar, né, fazer a mídia. Mas a gente começou a criar primeiro a entrada no mercado educacional, porque não tem como, né? Um produto novo, se a gente olhar, eu gosto muito de dizer isso, assim, as propagandas de antigamente, né? Você vê como a propaganda do liquidificador. Se dava a receita, porque você tinha que falar para que você vai usar aquilo. Né? Então, toda vez que você está quebrando paradigma, você está entrando numa nova era e tudo mais, você precisa ter um cunho de educação, né? Então, a Foxbit entrou muito com isso e a gente começou a criar uma reputação com os jornalistas de fazer eles entenderem, né, os jornalistas de finanças, o que é criptoativos, né, como investir e tudo mais, e colocar a Foxbit no meio disso. Então, a gente fez 2 grandes estratégias, que é o que a gente leva até hoje, que é o orgânico, né? Então, trabalhar muito bem as redes sociais e o site da Foxbit para ser encontrado. O que é criptoativo, o que é Bitcoin, como comprar, até mesmo assim a gente entrar com dúvidas, como as pessoas escrevem errado, né? A gente posicionou muito bem uma página Bitocin, que as pessoas escreviam Bitocin, né? E a gente se posicionou muito em PR, né? Então,
além de entrar com jornalistas, de ser esse cunho educacional com E eles, autoridade com eles de também, né? autoridade e tudo mais, a gente foi crescendo ali. Hoje os jornalistas eles continuam, às vezes eles saem, vão num concorrente, enfim, a gente tem muito contato com eles e a gente ensinou eles a falar de criptoativos, a entender, muitos deles até investem, né? Imagina que os jornalistas, quando estourou, né, eles não conheciam sobre o produto. Então a Foxbit teve uma estratégia também de educação, de ensinar o que é, porque como eles vão escrever sobre algo que eles não Não conhecem, conhecem, dominam. né? Então foi uma estratégia. E aí a gente pega um gancho para falar de timing. Não adianta a Foxbit. Ah, vou fazer estratégia em 1 mês, 2 meses, 3 meses. Há 6 anos vem fazendo a mesma estratégia. Então, no off, como que funciona o timing das coisas? É preciso ter paciência, os resultados, eles não vêm da noite pro dia. Conta um pouquinho pra gente. Bom, muito bom. Eu acho que o que a Gabi falou faz todo sentido. Quando a gente vai pensar numa campanha, eu acho que o ideal seria a gente sempre pensar numa campanha para performance, mas também pensar numa campanha que constrói marca. O que que cada uma tem de diferente da outra? É o tipo de comunicação, é o tipo da arte, se você vai ter uma oferta, um produto com oferta, ou vai ter um artista, uma autoridade. Tudo isso mexe no conceito da campanha, tá? Se a gente conseguir utilizar as duas frentes, é o ideal. Porque a gente vai trazer performance, que é a pergunta que você fez, para o acionista. Ó, tá aqui, a gente gerou X leads, desses X leads, X abriram conta, e desses que abriram conta, X colocaram dinheiro na primeira semana. Aqui está a performance. E a parte de construção de marca a gente vai analisar em paralelo, tá? Óbvio que a construção de marca tem um prazo um pouco maior para você conseguir visualizar, porque precisa de volumetria, né? Mas não tão grande. Hoje, com 3 meses, você já consegue sentir se aquele trabalho que você fez de campanha de publicitária, que pode ser do digital ou do offline, está gerando resultado que vai te garantir presença de mercado, de share of market nos próximos 3 meses, né? Então, o exemplo que você deu da Foxbit, a gente fez um trabalho muito grande com uma empresa que foi comprada pela Nubank, uma corretora, que era nosso cliente. Então, o objetivo da campanha qual era? É o que você falou, qual é o objetivo? A gente está em negociação para ser vendido. Então, a gente precisa construir marca, ficar mais conhecido. Porém, a gente precisa abrir conta, porque a conta vai ajudar também na hora da venda, né? Então, beleza. Aqui está a verba, a gente precisa fazer as duas coisas. A gente precisa deixar a marca com mais credibilidade e com mais cliente. Então a gente planejou, nesse caso, por exemplo, em vez de fazer um spot comum de 30 segundos, 60, a gente fez 12 capítulos de 2 minutos, educando o consumidor tradicional de TV, pessoa comum, como que ela faria para investir numa corretora, que também era um problema. Assim, as pessoas comuns não sabiam como fazer, tinham medo, né? É o mesmo problema da criptomoeda. E deu super certo, então foram 12 capítulos educando, ó. Você precisa entrar no app, com R$ 10 você já começa a investir, você não precisa ter muito dinheiro. Então foram 12 capítulos educando. Usamos uma autoridade também, duas autoridades que eram da Globo ali para poder fazer os criativos, né? E foi um sucesso. No final da campanha eles abriram mais de 700 contas novas, né? Então foi muito bom o resultado. 700 clientes novos que de fato investiram, né? Fora os cliques, a abertura de conta, lead, etc. E ali ficou claro e evidente que as pesquisas mostram que você precisa ter as duas coisas trabalhando junto no offline. Tá? É o que eu acredito. É a performance, todo mês a gente falar de resultado e também trabalhar o longo prazo da construção de marca, que vai nos ajudar na performance também com o longo do tempo. Tá? Então, esse case ajudou bastante a gente conseguir comprovar para o mercado financeiro o que dá para fazer e como funciona, né? Sim, trabalhar com os dois, né? Tá? Acho que com a gente também acontece a mesma coisa, né? A gente se tornou ali, fez um posicionamento ali no B2C, só que aí agora a Foxbit se tornou um grupo de empresas, e aí a gente vem trabalhando muito Foxbit Business, que é B2B. Então a gente teve que fazer um versionamento aí de posicionamento, que a Foxbit ela não é mais só uma corretora de criptoativos, mas sim um ecossistema de soluções 360 para o mercado de criptoativos. E hoje, na linha business, né, a gente oferta para que qualquer empresa possa ter criptoativo,
como a compra e venda dentro do seu aplicativo para o seu cliente. Então, grandes bancos, instituições financeiras podem ter ali para o seu cliente. Então, tem mais uma nova linha de receita. A gente faz tokenização de ativos e a gente faz também sistema de pagamentos em criptoativos, né? E aí, o que a gente teve que fazer? E aí a gente entra no gancho assim, de momentos, né? Então, a gente se posicionou ali e é uma coisa que a gente faz também para o business, assim, a gente faz para o grupo, que é o orgânico e a PR, só que existe um momento da empresa que a gente precisa fazer anúncio, né? Então, a gente precisa trabalhar um mercado de nicho, então não é um mercado de massa, então eu quero falar só com o executivo, com gente que vai trazer essa nova linha de receita para qualquer tipo de empresa. A gente foca muito no mercado financeiro, mas existem qualquer outro segmento de empresa que podem trazer ali como um novo produto o mercado de criptoativos, como um case que a gente tem, que é a 99, que o negócio deles é táxi, né? É o transporte das pessoas, e quando você está dentro do aplicativo deles, você pode fazer compra e venda de criptoativos, né? Então, não só chamar um táxi, não só a pessoa que está com o táxi receber o valor, como você também comprar e vender. Então, a gente tem esses serviços e a gente tem que fazer estratégias também de nicho, né? Então, a gente passa a fazer, por exemplo, o próprio LinkedIn, falar exatamente com o público que a gente quer atingir. A gente passa a fazer out of home. Então, aonde esse meu executivo está? Então, ele faz a rota Rio de Janeiro, São Paulo. É interessante que a gente esteja ali. Ele vai de final de semana jogar um beach tênis, ele vai jogar um tênis. Então, eu vou estar ali onde ele está. Então, acho que é muito saber aplicar essas duas estratégias, né? Que Verdade. o que você falou, a reputação da empresa, é o branding que está ali, que a gente continua fazendo, que é o orgânico. Quando eu procuro uma empresa de criptoativos, ela é confiável. Você vai encontrar o Grupo Foxbit dentro do Google, mas vai encontrar no YouTube, vai encontrar no Valor Econômico, Infomoney, em diversos outros portais. Assim como quando eu estiver dentro do aeroporto, eu vou ver. Quando eu estiver jogando meu tênis, quando eu estiver, né, no meu esporte ali na hípica, eu vou estar ali. Então, eu acho que é muito É de um você paradoxo isso, conseguir né? perseguir, né? É. Você estar atrás do seu público, né? Mas é um paradoxo, porque quando você analisa uma campanha de performance, é resultado. E uma campanha de brand são outros KPIs que não necessariamente vão ser um lead gerado em uma conta aberta. Então a gente vive um paradoxo. O que eu faço? A performance, eu faço uma construção de marca. E como eu analiso, né? Então Você faz os dois, né? tem que fazer os Você não dois. pode Seria o escolher um. ideal, seria fazer É. os dois, né? Mas todas as marcas, 90% ou 100% vai para performance, né? E o que a gente vem tentando educar e mostrar para as marcas é que a gente precisa se preocupar com o restante aqui, porque esse restante vai nos dar base para continuar sólido, ganhando mercado, diminuindo o custo em vez de aumentar, para você conseguir crescer sem depender de tanta pressão de mídia paga, né? Porque senão você fica sempre dependendo da pressão da mídia paga. A mídia paga, a mídia paga, a mídia... Aí fica reclamando que os custos estão caros, mas muito porque você não investe na base ali. Então a gente fala muito com o nosso cliente, vamos trabalhar as duas coisas e analisar os dois resultados. Ó, a gente está crescendo, estamos crescendo no market share, na volumetria de buscas no Google Search, estamos crescendo em correlato também com a nossa dominância do mercado. Então, eu acho que é importante trabalhar isso, mas a maioria dos marketings ainda não está fazendo dessa forma. É performance porque eles são cobrados pelos acionistas. E o que eles precisam entender também? Existe quando você quer vender e quando o consumidor quer comprar. Que não necessariamente o seu time de venda é o time de compra do cara. Então, se a Gabi pegasse todo esse investimento, ela colocasse em um lugar só, ela estaria ali martelando na cabeça do cara, fazendo uma venda forçada. Às vezes o cara, ele tem interesse nesse produto daqui uma semana, 2 semanas, 3 semanas, ou seja, ele viu na TV, depois ele viu uma matéria, depois ele viu o patrocínio na hípica, depois ele passou no aeroporto, viu, ele falou: cara, essa marca aqui tá me perseguindo, mas ainda não quero comprar. Deixa eu ficar aqui na minha. Olha, hoje eu acho que eu tô precisando dessa solução. De quem que eu lembro? Da marca que ele tem, Da marca. Da teve marca que ele frequência foi, e tá, que ele foi tá latente perseguido. na mente dele. É, É e isso. pegando o gancho nisso, cara, uma pergunta que eu quero te fazer antes das considerações finais, de você falar um pouquinho do futuro.
que eu acho muito engraçado. A Gabi tocou muito num ponto disso, que toda hora na comunicação e no marketing matam algumas coisas, né? E quando a gente fala principalmente de performance para o branding, o poder da exposição, de um lado a gente vê notícias de que Big Brother, reality show estão morrendo, ninguém mais assiste, não tem audiência. Do outro lado a gente vê que todas as marcas que estão investindo estão tendo resultados mega expressivos. O que você tem para contar para a gente sobre esse fenômeno? Pô, muito bom. Eu acho que o que o pessoal, a maioria dos profissionais de marketing não entenderam é que a mídia tradicional, vamos chamar de mídia tradicional, TV e rádio, principalmente as duas, tá? Ela não é uma mídia que transmite apenas no satélite. Não é a tradicional que ia no satélite na casa do cliente que tem até hoje no sinal de satélite. Essa mídia da TV, ela é transmitida no YouTube, ela é transmitida no streaming da marca, ela é transmitida nas TVs pagas e todas essas outras ferramentas, essas outras opções de você acessar aquele conteúdo, eles ficam agora disponíveis para o cara assistir agora, ou à noite, ou amanhã, ou reassistir se ele gostou daquele episódio, ou daquele jogo, ou daquela corrida. Então, mudou um pouco o jeito de consumir também a TV. Né? Então, eu até vi uma matéria ontem da própria Globo que eles estão querendo mudar a metodologia de mensuração do Ibope para falar de números. Em vez de ser pontos de audiência, que é um número confuso, ninguém entende direito quantas pessoas, né? Métrica estranha, eles querem falar por volumetria. Né? E aí você tem uma clareza maior dos resultados. Tá? Então, essas marcas continuam tendo muito resultado por isso. A audiência ainda é muito grande. Óbvio que não era 100 milhões de pessoas, 150 que era antes, mas é muito grande. A gente deu um exemplo da Demicon naquela ação do Big Brother, que eles aumentaram mais de 4.000% as buscas, os acessos ao site e travou o site da empresa. Não estavam preparados para usar a famosa velhinha ali da Globo numa campanha. Né? O site caiu de tantas pessoas que acessaram. Tá? Então, o pessoal do marketing ainda não está acostumado com isso, né? Eu até, no meu Instagram, eu parabenizei uma empresa, uma agência aí que fez uma ação de marketing, uma ação de merchandising no Pânico. Tem coisa mais tradicional no mundo do que você fazer uma ação de merchandising no Pânico na rádio? Não tem, né? E eu parabenizei, eu falei, pô, legal que vocês começaram a também fazer offline. Aí ele me respondeu bravo ali, né, no direct. Ele falou, como assim offline? Se você não sabe que a gente fez uma ação no Pânico e no digital tem 80 mil pessoas assistindo simultânea? Eu falei, eu sei, isso daí eu sei faz muito tempo que tem, por isso que eu trabalho com isso. Mas o problema é que você está esquecendo que tem os 80 mil no YouTube, mas também tinha mais 100 mil no satélite assistindo. Então você tem que conhecer a mídia para poder conseguir mostrar para o cliente os resultados que são possíveis ali, né? Então essas marcas crescem muito e continuam anunciando em realities como Big Brother, etc. Por isso, eles usam essa omnicanalidade do veículo que reverbera muito mais do que se você fizer um próprio conteúdo. Né? Ontem eu estava assistindo um outro programa do Galvão Bueno que a gente comentou. Ele mostrou no programa de TV qual foi o impacto gerado até agora no programa dele. E foram mais de 3... ele mostrou um número de mais de 3 milhões... ele falou impressões, né? Mais de visualizações em todos os canais juntos. TV, YouTube da Band. Cada episódio, por exemplo, do programa dele tem 600 mil pessoas assistindo. 600 mil visualizações, né? E, por exemplo, se você faz um merchandising no programa do Galvão Bueno, vai ao vivo, na TV, todo mundo assiste, lindo, e vai ficar no YouTube gravado para todo mundo que for lá assistir de novo, ver de novo, e vai ver, e vai ver, e vai ver. E se você fosse no digital ter que pagar para fazer essa impressão, você teria que pagar de novo. Ali não, você já pagou um custo da inserção e está veiculando. Então, você vê como o conhecimento da mídia vai ajudar a você fazer ou não, né? Então, são algumas vantagens que as marcas que sabem disso executam. E as que não sabem, preferem não fazer e acabam não absorvendo desses resultados. Acho que você falou uma coisa também que é bem importante, né? Que é outro tabu que a gente vai falar aqui hoje, que mídia offline ela não traz retorno imediato. E eu li muito que acontece com esses merchans na TV é que o público ele tá em mais de um lugar ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que ele está vendo a TV, ele está sentado no tablet dele, ali no celular, e ao mesmo tempo que tem um case da C&A, né, que
não dessa vez ela patrocinou, a roupa que a pessoa estava usando, as pessoas buscaram, entraram na home do site e compraram, esgotou, né? Então, assim, é também um jeito de você fazer um link patrocinado, só que Com offline. certeza, é um Então, CTA. não é só no Google que você pode fazer, não é só no Instagram, né, que aparecer ali na tela. Você vê na TV, a pessoa tá vendo a TV, mas ela também tá com um outro aparelho que ela pode fazer a compra dela on time, né? Sim. E na TV você tem alguns CTAs mais famosos ali, né? Quando você faz um criativo de TV, você tem um QR Code, né? O QR Code, qual que é a característica dele no criativo de TV? Se você tem um QR Code exposto mais de 15 segundos, acima de 30 segundos, a sua efetividade das pessoas que têm interesse pelo produto é de 60%. Então, por exemplo, todo mundo que assistiu, de quem tem interesse, 60% vai converter no QR Code se você tiver um QR Code exposto 30 segundos ou mais. Porque demora para o cara pegar o celular, né? Mirar ali, etc. Quem usa... um CTA que não é tão utilizado mais é o 0800, o famoso telefone ali, né? Agora é mais o WhatsApp. Mas esse CTA também é a mesma coisa. Quem tem interesse, ele converte 80% nesse CTA. É muito alto, de 50% a 80%. O cara tem interesse, ele vai ligar, vai mandar um WhatsApp. E o outro CTA é as buscas no Google que você falou. Que é o problema que todo mundo que fazia TV não conseguia mensurar. Tipo, o QR Code eu consigo mensurar. É um único específico para aquela TV. Vai dar um trabalho. Você põe um QR Code em cada veículo, por exemplo, né? Vai dar um trabalho absurdo, mas com a tecnologia hoje não precisa, mas você colocaria uma UTM e rastrearia. Agora, quem viu aquele comercial, pô, legal, quero a roupa da C&A, ele foi para o Google, pro resultado da empresa, esse cara veio do Google, não veio da TV. Então, qual que é a nossa solução? A gente consegue identificar exatamente o uplift, que é um meio do modelo que o digital usa aqui, é o last click, né, que você mensura tudo lá com os cookies, etc., com o modelo de MMM. Então, a gente chama de uplift. A gente sabe exatamente o que cresceu naquele KPI, que pode ser a venda do produto, pode ser o acesso ao site, qualquer coisa, após cada inserção. E aí você consegue ter a performance do offline. Então, a resposta dá para ter performance, sim, dá para mensurar, mas desta forma. Precisa tecnologia, precisa expertise. Senão, você vai fazer e você vai ter um sentimento ali, né? Ah, pô, aumentou minhas vendas. Mas de onde veio? E se você tiver 2 inserções no mesmo segundo? Você não sabe Ou qual no que mesmo foi. minuto? E acontece, muito próximas. A tecnologia já sabe identificar os comportamentos, né, de mídia também. Consegue, mesmo com sobreposição, fazer um cálculo interessante para você ter um parâmetro do resultado. Então, o nosso trabalho, ele vem... O meu trabalho nas minhas redes sociais, da Publicete, é conseguir levar isso para as pessoas, para os profissionais de marketing. As mentorias também são assim, que a gente dá para explicar como trabalhar o marketing offline com resultado com performance, né? E não só uma verba que eu tenho que colocar em algum lugar para construir marca, mas não vou mensurar. Não, vai mensurar sim, tanto a performance como a marca. Antes de passar para a Gabi aqui para as considerações finais, gostaria de te deixar uma pergunta, né? Cada dia vem uma novidade em todos os mercados e no digital e no off não é diferente. Para você, qual a sua visão de futuro da omnicanalidade? Essa é uma boa pergunta, hein? Vamos falar de Brasil, tá? Eu não gosto muito de comparar o Brasil com os Estados Unidos, às vezes, porque a maioria dos estudos vem de lá e a gente quer aplicar para cá, mas às vezes não dá muito certo a nossa realidade, tá? No Brasil, se a gente fosse falar do offline, eu acredito que a TV já entendeu o jogo. Qual é o jogo? Digitalização da TV também. Então, a TV vai caminhar para um destino parecido com o digital. Então, por exemplo, a Globo vai ser transmitida pela rede Wi-Fi, pelo digital, como se fosse uma transmissão no Instagram. E essas TVs conectadas vão nos possibilitar ter ações direto com a tela. Então a gente vai conseguir trabalhar melhor, tanto, por exemplo, ações patrocinadas para localizações específicas, com CTAs diferentes. Então o caminho vai ser esse, que a TV vai usar as mesmas ferramentas de conversão do digital. Eu vejo que isso está acontecendo. Pode demorar um pouco porque tem muito custo de tecnologia embarcado aí, né, para você conseguir ter essa TV 3.0 que eles estão chamando. Então esse é o caminho para mim. Então vai continuar tendo TV, vai continuar tendo conteúdo, só o jeito de consumir que vai mudando, tá? A rádio, eu vejo que a rádio ela sobreviveu, mas muito porque ela entendeu que ela precisa de conteúdo. A rádio musical,
eu acredito que ela perdeu muito espaço para o Spotify, porque não faz sentido, às vezes, você ouvir música na rádio. É mais fácil você ouvir música no Spotify. Mas na rádio você tem programas e conteúdos ali que são muito interessantes, que engajam com o público, né? Então, a maioria dos veículos já perceberam que os conteúdos é o que vai dar consistência para o futuro, tá? E a mídia OH, eu acho que o que está mudando muito na mídia OH, falando do que eu trabalho do offline, é que você tem mais possibilidades digitais também, né? Então, você está começando a ter menos painéis estáticos, que traz menos interação, para painéis digitais, que você consegue fazer mais ações também. Mas eu acho que é o mercado com mais desafio. É mais difícil mensurar, passa muita gente na frente. Então, você vai ter mais desafio para conseguir mensurar resultados do que as outras duas frentes que eu te falei de TV e rádio. Perfeito. Paulo, suas considerações finais antes de eu passar para a Gabi. Não, eu queria agradecer, foi um prazer esse bate-papo, foi muito interessante. É legal falar com pessoas que estão trabalhando no dia a dia no marketing, né? Tanto eu como vocês, a gente está executando, nós somos executivos, né? Das áreas que a gente comentou aqui hoje, estamos trabalhando no dia a dia. Saindo daqui, eu vou trabalhar carteira de clientes, vocês também. Então foi um prazer, desejo sucesso aí na empreitada, que dê muito certo. E pode contar comigo quando precisar para novas vindas aqui. Com certeza, Paulo, muito obrigada. E fica aqui hoje o nosso aprendizado, né? Falamos muito sobre online e offline, e fica aí uma dica, né, para os empresários e para o pessoal de marketing que não tem como a gente escolher online ou offline, né? A gente tem que olhar para o nosso público final e qual é o nosso target, aonde ele está, né? Então, quando ele acorda, ele faz o quê? Quando ele vai almoçar, ele faz o quê? Como que é o dia a dia dele? Aonde ele está, né? Então, a gente falou muito disso, acho que é bom a gente ficar muito ligado, a gente que está na área não pode esquecer o que a gente quer no final, que é vender o nosso produto, né? Isso. Criar credibilidade, enfim, o único objetivo é trazer novos clientes, né? Então a gente aprendeu muito aqui hoje, muito obrigada. Vini, passo para você. Muito obrigado por terem ficado conosco até agora. Gabi, é uma honra dividir contigo aqui, né, a primeira edição do nosso podcast. Paulo, mais uma vez, obrigado. Prazer, e até irmão. O próximo. Até. Siga a gente nas redes sociais. A gente vai estar no YouTube, no Spotify, no Instagram e no LinkedIn. É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.